Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui no canal para juntos aprendermos um pouquinho mais sobre programação, sobre Java e também sobre a certificação. Como eu já falei agora há pouco, a aula de hoje ela foca na nossa playlist de certificação Java, que serve tanto para você que está estudando Java básico, quanto para você que está focado na certificação. Antes de começarmos, não esqueçam, como eu sempre peço, se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar certificação, indica lá o canal para essa pessoa e também, por favor, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, tudo isso aí fortalece para a gente continuar produzindo conteúdo, beleza? Também passei para cá pro início do vídeo, que eu acho que pode ajudar vocês aí, caso você queira cortar lá no final do vídeo e não ver novamente. Então, eu deixo todos os meus contatos pessoais de rede social, telefone, tudo aí embaixo, tá? Se você colocar aí mostrar mais na descrição do vídeo, você vai ver todos os meus contatos. Se ficar qualquer dúvida, tiver qualquer sugestão, fica à vontade para entrar em contato comigo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Desculpa aí pelo barulho do caminhão, tá, pessoal? Espero que não incomode. Então, na aula de hoje, finalmente, nós vamos ver sobre os estáticos. Vocês já devem ter visto aí na descrição do vídeo, mas falar sobre o static, né, sobre um modificador opcional static, ele não é tão simples que dê para encaixar tudo numa mesma aula e deixe fácil de compreender. Tá? Tanto que é muito comum pessoas leem sobre static, pessoas assistem outros vídeos, outros conteúdos sobre static e elas ainda vão para o fórum porque elas não entenderam muito bem. Por quê? Porque é um tema um pouquinho mais chatinho, você tem que ter alguns conhecimentos de como funciona a alocação de memória no Java para você entender a fundo como funciona o static. Hoje nós vamos falar dele de forma funcional, ou seja, se eu estiver programando, né, eu estou querendo usar um static, ele serve para mim ou não? E aí eu vou começar a explorar algumas características que elas são inerentes de você usar membros static nas suas classes, tá certo? E aí, obviamente, com o estudo, com os exercícios, fazendo seus próprios testes, vocês vão alcançar um resultado melhor, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que é importantíssimo quando a gente fala de static é o seguinte: imaginem que tudo que você coloca como membro da sua classe, por exemplo, eu declarei um método e declarei variáveis, né? Ou seja, declarei membros da minha classe. Por exemplo, vamos vir aqui, public int número, public void meu número. Aqui, opa, desculpa. A gente tem que, obviamente, declarar o corpo do método, né? Tá? Então, tô construindo uma classe simples, onde ela tem apenas 2 membros de classe, tá? O que são os membros da nossa classe? A variável número, eu estou tentando me lembrar como o atributo, era essa palavra que eu estava tateando, buscando, tentando puxar no cérebro e estava esquecendo. O atributo número, tá? Então, vocês vão já entender por que é um atributo número, por que número, nesse caso, é um atributo, e um método, tá? Que é o meu número. Então, variáveis, quando elas estão no escopo da classe, nós normalmente colocamos um nome. Deixa eu parar, da outra vez um colega reclamou que esse barulho do WhatsApp é chato, e realmente é, e eu esqueci de desativar aqui. Tá, pronto, feito, não vai mais nos incomodar, mas vamos lá. O número em si, ele é uma variável, tá? Praticamente falando, é assim que ele vai funcionar dentro da heap, mas nós podemos dizer que ele é um atributo da classe static member. É como se eu tivesse, de fato,
descrevendo essa classe a partir das variáveis que ela contém no seu escopo de classe. Então, isso seria dizer que se você tivesse uma classe pessoa, e lá na pessoa você colocasse nome, data de nascimento, orientação sexual, religião e, sei lá, altura. Então, cada variável dessa que você criasse para a pessoa, você poderia dizer que é um atributo da classe pessoa. Então, realmente é como se você estivesse classificando aquela classe a partir das variáveis que estão no escopo de classe. Tá certo, pessoal? Então, por isso que nós chamamos também a variável no escopo de classe de atributo. E os métodos são os comportamentos da classe, ou seja, quando você chama um método, você está querendo dizer assim, eu quero que essa classe assuma um determinado comportamento. E normalmente, quando você chama um método, você está fazendo com que os atributos dessa classe sejam trabalhados dentro do corpo desse método, de forma que ao final da execução do método, a sua classe ela pode ter ou não atributos alterados, mas ela vai ter passado por um comportamento de ações que trabalham com aqueles atributos. Então, por isso vocês vão ouvir falar também que essas variáveis no escopo de classe, ó, se tiver uma variável aqui dentro, ela é apenas uma variável, mas no escopo de classe, tá? Dentro do escopo da classe, você pode dizer também que ela é um atributo. Então, o nome ele é comum, tá? E nos métodos os nossos comportamentos. Se você vem de outra linguagem de programação, talvez você conheça os métodos como funções, mas funções em sua definição são diferentes de método, tá? Método é algo muito único e específico da orientação a objetos, onde na maioria das vezes o objetivo do método é exatamente mudar os atributos da sua classe, tá? Embora isso não seja uma regra. Então eu escrevi aqui simplesmente um método, tá? Com um atributo, e aqui eu coloquei, né, o nosso método imprimindo o valor do atributo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai construir aqui um objeto da nossa classe staticMember. Vou chamar ele de SM. Usei o construtor default, que o Java já nos fornece. Se você não entendeu isso que eu acabei de falar, volte lá na aula de construtores que eu explico isso daí. Tá? E ó, eu vou simplesmente aqui fazer o seguinte, ó, sm.número, eu vou setar um valor no nosso atributo número. E aqui embaixo eu vou chamar o meu número, tá? Então, na hora que nós compilarmos esse código aqui, perceba o que vai acontecer. Cadê? Tá compilando. Então, ó, executou. E aqui ele imprimiu o quê? Meu número, tá? Que é exatamente o que está dentro do corpo do método meu número. Ou seja, ele está concatenando a string meu número mais um número que nós setamos aqui em número. Beleza? Então, esse é o nosso atributo. Aí, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora que vem a diferença, tá? Eu vou criar aqui um static number. Na verdade, aqui não, né? Bem aqui, ó. Eu vou chamar ele de sm2. Fiz certo? Static number não, né? Static member, né? É membro. É a nossa classe. Mesma coisa, construtor vazio. Aí o sm2 ponto meu número, que eu já estou imprimindo. Ô, caramba! sm2 ponto número vai receber 8, tá? E sm2 ponto meu número vai ser chamado. Aí, olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou tirar essa chamada do meu número daqui e vou colocar agora aqui no final. Tá? Então, ó, eu estou criando uma classe SM, estou setando nela o número 5.
estou criando uma classe sm2, estou setando nela o número 8. Quando eu executar essa classe, que ele imprimir aqui embaixo os dois números, olha o que acontece, pessoal. Meu número 5 e meu número 8, correto? Correto, por quê? Porque número que nós setamos para o objeto SM, para o objeto para quem SM, a variável SM, referencia, é o 5. E o número que nós setamos para o atributo número do objeto para quem a variável sm2 referencia é o número 8. Se você não entendeu isso que eu falei agora, você também pulou etapas do nosso curso. Volta lá para a aula que eu falo sobre heap e variáveis de instância e variáveis primitivas. E eu explico um pouquinho como é essa alocação de memória no Java. Inclusive tem um desenho mega elaborado lá, feito por mim no Paintbrush, tá? Então vamos lá, pessoal. Percebam que funcionou como nós esperávamos, tá? Ou seja, nós colocamos aqui o 5 e nós colocamos o 8. Então, uma coisa que eu quero que vocês se atentem agora. Quando nós trabalhamos com atributos, ou seja, é como se eu dissesse assim, cada objeto novo que nascer da classe staticMember, ele vai ter a sua própria versão de número, porque esse atributo aqui, fisicamente, ele vai residir numa referência lá dentro do objeto. Então, é como se nós tivéssemos duas pessoas diferentes, tá? E lá na classe pessoa tem um atributo chamado cor dos olhos. Então, eu nasci com a cor dos olhos pretos, o meu irmão ou a minha irmã nasceu com a cor dos olhos castanhos. Então, na hora do nascimento, é como se a gente setasse cor dos olhos e eu vou levar esse atributo para o resto da minha vida, a menos que mude no meio do caminho, alguma coisa, algum fator externo mude isso daí, e a minha irmã, meu irmão, também vão levar a cor dos olhos definidas para eles no momento do nascimento, tá? Aí, vamos lá. Aqui é que começa a ficar legal, ó. Eu não quero mais trabalhar com atributo, tá? E aqui, muito cuidado para as próximas palavras que eu vou falar, porque não é exatamente isso, mas é mais ou menos assim que funciona, tá? Eu quero agora trabalhar com um atributo que ele seja global, ou seja, que todos os filhos daquela classe, eles tenham o mesmo valor de atributo. Quando eu quero esse comportamento, apesar de não ser exatamente isso, você vai já entender por quê, eu venho aqui e coloco a palavra static. Veja, eu só coloquei uma palavrinha em número. Olha aqui como é o nosso resultado, ó. 5 e 8, tá vendo? Vamos executar de novo, para você entender exatamente o que vai acontecer agora, pessoal. Presta atenção. Olha só o que aconteceu, pessoal. Meu número 8 e meu número 8. Ou seja, percebam que eu não mudei nada aqui embaixo, tá? O nosso código aqui, ele permaneceu igual. Tudo que eu fiz foi colocar o static no nosso código. Ó, o nosso código estava assim. 5 e 8. E aí o nosso código ficou assim. 8 e 8. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Quando eu coloquei o static antes do nosso número, ou seja, quando eu coloquei esse modificador opcional, que eu nomeei de static, é como se eu dissesse assim, eu quero, vai parecer muito redundante, mas é exatamente isso. Eu quero que esse atributo ele seja estático de classe, ou seja, não é que ele é estático, que ele nunca muda, não é isso. É que o valor dele ele não vai ser copiado para dentro dos objetos, ou seja, ele deixa de ser um atributo de objeto. Ou seja, quando eu nasci
e setor cor dos olhos, eu levei a minha cor dos olhos, meu irmão levou a cor dos olhos dele. Se cor dos olhos fosse um atributo estático, eu nasci com a minha cor dos olhos. E quando meu irmão nasceu, a cor dos olhos fosse setado para outro valor, a minha cor dos olhos também mudaria. E nós dois ficaríamos com a mesma cor dos olhos. Por quê, pessoal? Porque muda um pouquinho o comportamento. Quando nós mudamos o atributo para static, você não está mais levando o atributo para dentro do objeto. Ele está se transformando num atributo de classe. Então, todos os objetos daquela classe, elas vão ter o mesmo valor. É como se você tivesse, por exemplo, como se anteriormente você tivesse, cada objeto fosse uma cestinha, que você jogasse os atributos lá dentro, e essas cestinhas, elas estão dentro de uma cesta maior, que é a classe, ou seja, a definição do que é cada instância daquela classe. O objeto, ele é uma instância da classe. A classe, ela é como se ela fosse um contrato do objeto, como se ela dissesse assim, ó, é assim que o objeto nasce. Quando você declara um atributo que ele é estático, esse atributo ele passa a ser da classe, ou seja, não apenas vai ter o mesmo valor para todos, mas sim como vai ter apenas não é um único valor, é uma única instância, se a gente pode dizer assim, desse atributo. Deixa eu desenhar aqui, eu acho que ajuda, porque esse assunto ele é realmente complicado, mas eu prefiro me demorar nele e fazer você entender do que passar aqui rapidamente e você sair daqui com mais dúvidas que você entrou. Imagina, ó, isso aqui é a nossa classe, tá? Isso aqui é a nossa classe, tá? E aí, a gente declarou no escopo da nossa classe aquele número, certo? Então, quando você criou um objeto SM, aqui dentro você colocou a variável número e setou nela o valor 5. Quando nós criamos o SM2, aqui dentro nós colocamos a variável número e setamos ela com 8, tá? Quando a gente disse, pessoal, ó, aí aqui que muda, tá? Isso aqui, ó, esse cenário aqui é quando nós temos int número, tá? Quando nós viemos bem aqui e fizemos o static, esse número, ele saiu daqui de dentro, ele parou de ser criado, ou seja, quando você cria um objeto, ele não leva mais o número para dentro do objeto, e ele começou a ser criado aqui fora. Então, na primeira linha, você setou 5, quando você deu sm.número, bem aqui, ó. Nessa linha aqui, nós setamos para 5. Só que, quando chegou aqui na linha 14, o que aconteceu? Nós alteramos esse valor para 8. Então, o que acontece, pessoal? Tanto esse objeto quanto esse objeto apontam para o mesmo atributo, que agora é um atributo da classe e não mais um atributo interno do objeto. Vocês entenderam? Isso é tão verdade, mas tão verdade que olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou apagar o número daqui. Ó, eu acho que vai dar um null pointer. Se não der um null pointer, vai imprimir nulo. Ó, 0. Ah, por que 0? Porque como int é um tipo primitivo e ele é um atributo, é setado nele o valor padrão, tá? Isso não acontece se sua variável estiver dentro do método, tá?
Aí, olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu não vou usar nem SM, nem SM2. E aqui entra a segunda parte da nossa aula de hoje. Prestem muita atenção nisso. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o nosso static member ponto número. E número vai receber 100. Percebam uma coisa importantíssima, pessoal. Eu não usei o SM2 nem o SM. Eu usei apenas o próprio nome da classe, ponto número, e setei esse próprio número da classe com 100. Quando nós executarmos o nosso código, vejam o que acontece agora, pessoal. Tanto o SM quanto o SM2 possuem o valor 100. Tá certo, pessoal? Olha que legal, tá? Com uma mera palavrinha, nós mudamos completamente o escopo do nosso código. Adriano, então agora eu vou usar sempre esse nome da classe aqui para acessar os meus atributos. Olha que legal, pessoal. Isso só funciona se o nosso atributo ele for estático, tá? Então, percebam, a gente só pode usar o próprio nome da classe, ponto, o atributo, se ele for static. Senão, você obrigatoriamente tem que usar objeto. E por que eu dei toda essa volta aqui, pessoal? Pelo simples motivo do seguinte, como a nossa aula era sobre static, e isso aqui, num primeiro momento, parece ser uma ideia super interessante, aí você ia dizer assim, então não vou mais trabalhar com atributos que não sejam static, já que eu consigo acessar ele sem criar objetos, certo? Errado, tá, pessoal? Errado. Percebam que uma das vantagens de você usar uma linguagem orientada a objetos é exatamente você poder criar objetos. Se você usa campos não static, você é capaz de fazer aquilo que eu lhe falei. Cada objeto que nasce em uma criação, ele pode levar atributos diferentes. Então, no seu programa, você não vai ter o mesmo nome de cliente para os seus 1000 clientes. Cada cliente vai ter seu nome, cada cliente vai ter seu peso, cada cliente vai ter sua data de nascimento. Se você usasse static para tudo, a sua classe cliente, toda vez que entrasse um cliente novo e você mudasse o nome daquele cliente, todos os clientes passariam a ter aquele nome, porque ele não faz mais parte de um atributo do objeto. Ele agora é um atributo da classe. Então, uma vez alterado na classe, todos os objetos passam a ter o mesmo valor. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado na hora da prova. Outra coisa, tá? Static também é uma palavra, agora sim, a última, eu prometo. Nossa aula já está indo para 24 minutos, já ficou um pouquinho grande e a gente ainda não falou tudo sobre static. Static, olha só, static agora também pode ser, agora não, né? Sempre pode. Também pode ser usado no nome do método. O que isso significa, pessoal? A mesma coisa, tá? O comportamento desse método, ele não vai ser levado para dentro do objeto. Ele vai trabalhar do lado de fora. Então, por isso mesmo, se você está criando um método estático, olha que legal. O seu atributo, ele não pode ser não estático. Tá vendo? Por quê? Porque, ó, se eu tenho um método que ele é da classe, quando eu chamo ele, eu vou chamar ele a partir da classe. Static member ponto meu número, tá? Então, se eu estou chamando ele a partir da classe e eu estou apontando, né, eu estou fazendo com que ele use um atributo que não é da classe, mas sim específico de um método, e eu tenho 30 objetos criados para esse método, quando eu chegar aqui nessa linha, qual é o número que eu devo usar? De qual dos 30 objetos eu tenho que trazer o número para cá para dentro? Então não pode, pessoal, tá? O Java não sabe o que fazer. Então,
métodos estáticos só trabalham com atributos estáticos. E cuidado com isso na hora da prova, tá? Então, olha só. Feito isso, tá aqui, ó. Agora o nosso código ele está estático, tá? Porque a nossa classe ela tem atributos estáticos e ela tem comportamentos estáticos, ou seja, variáveis e objetos estáticos no seu corpo, tá? Então, quando a gente chama essa classe, você vai ver que vai imprimir 3 vezes o meu número 100. Muito cuidado. Isso daqui é permitido, tá? Eu ainda posso usar um determinado objeto, tá? Eu posso fazer isso, mas percebam que não é mais obrigatório. Eu não preciso mais nem ter objeto para poder trabalhar com membros estáticos. E é por isso que eu disse que enche os olhos de algumas pessoas, que agora elas pensam, nossa, ficou mais fácil programar, eu não preciso mais criar um objeto. Então você está jogando fora todas as vantagens da orientação a objetos se você fizer essa aberração aqui, tá, pessoal? Então, muito cuidado. Quer dizer, não necessariamente é uma aberração, depende muito do que você vai usar. Membros estáticos, eles normalmente são utilizados muito naquelas classes úteis, ou seja, você vai fazer uma calculadora que só recebe 2 números e retorna o resultado desses 2 números, e você não precisa guardar o estado desses números, ou seja, você não precisa armazenar esses números para usar posteriormente, você pode muito bem fazer essa calculadora toda estática, não tem problema nenhum. Afinal, aí sim você estaria usando objetos da forma errada, tá certo? Então, muito cuidado, pessoal. Isso aqui muito provavelmente vai cair na prova de formas diferentes, mas é um assunto chato. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mais longo hoje, mas eu preciso que você entenda o static da forma que ele é, tá? Então, muito cuidado na hora de criar. Aí, olha que legal, mais um exemplo, tá? Olha o que a gente vai fazer, pessoal. A gente vai o sm. Ué, não entendi. Por que não completou para mim? Mas tudo bem. E o sm2.número recebe 44. Tá? No final, eu não vou chamar nem o método que está em sm, nem o método que está em sm2. Eu vou chamar o próprio estático. E o que vai imprimir aqui, pessoal? Você sabe me dizer? O que vai imprimir aqui? Pausa o vídeo e depois volta e eu já respondo. Então, ó, aqui vai imprimir 100. Por quê? Porque o estático, o membro estático da classe nesse momento aqui é 100. Não importa se eu usei o objeto SM ou se eu usei o objeto SM2. O membro da classe mudou para 5 ao invés de 100, depois ele mudou para 44 e por isso aqui vai imprimir 44. Tá certo, pessoal? Então, ó, executando aqui, ó, começou com 100 e terminou com 44. Então, muito cuidado com static, tá? É uma palavrinha que ela fica perdida ali pela declaração do método, ali pela declaração da variável e na hora da certificação vai ter lá um monte de exception e return de tipos diferentes, etc e tal, e um static só tá quebrando o seu código e você nem está se atentando a isso. Então, estudem static, façam os próprios exercícios de vocês, façam os testes de vocês. Esse código aqui, ele vai estar lá no GitHub, que está aí na descrição, tá? Na descrição dos vídeos, se você clicar em mostrar mais, tem também meu GitHub. Então, galera, é isso. Mais uma vez, repetindo, meus contatos estão aí. Qualquer dúvida, elogio, sugestão, não deixe de entrar em contato comigo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se conhece alguém que está interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, por favor, indica o canal para essa pessoa e principalmente deixa o like aí no vídeo. Beleza, galera? Então, mais uma vez, ó, de coração, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Estamos indo para 30 minutos de vídeo. Se você veio até aqui, ó, um beijo no coração. Muito obrigado de verdade. Um forte abraço e até a próxima.